Consultório CBN. Tristeza, apatia, daí então vem transtornos de sono, de alimentação, falta de prazer com atividades habituais. É a depressão que atinge homens, atinge mulheres, mas também atinge crianças. Esse é o nosso assunto do consultório CBN de hoje e eu chamo a sua participação, meu caro ouvinte, nas nossas redes sociais e também via e-mail. E eu converso com a psicóloga, a doutora Juliana Bonetti Simões, que vai responder a todas as suas questões a respeito de depressão. Doutora Juliana, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Petra. Bom, a gente fala a respeito dessa questão da depressão e como ela atinge homens e mulheres, mas também crianças. Como é que isso pode ser percebido hoje? Qual é a fatia, a parcela da população, doutora, que a depressão mais acomete? A depressão acomete, como você mesmo disse, homens, mulheres e crianças. Porém, ela é mais observada com maior frequência em mulheres adultas. Ok? Isso se dá até por uma questão cultural. As mulheres, elas aprendem desde muito cedo a expressar sentimentos, a nomear afetos com mais facilidade do que homens. Por isso, a depressão ela é mais observada nessa população feminina. Porque talvez então as mulheres se expressam mais, percebem mais alteração. Isso. E os homens com preconceito. Vamos dizer assim, uma espécie de trava cultural, social, que os impede de falar sobre os afetos, de expressar sentimentos, emoções. É muito frequente a questão da agressividade ser mais fácil ser expressada no homem, mais do que a tristeza, mais do que os sintomas depressivos. Mas a gente precisa diferenciar tristeza de depressão. Podemos diferenciar? Com certeza. Tristeza é algo esperado, algo da vida, algo que todos sentem, extremamente necessário. Depressão é um transtorno, é um transtorno grave que precisa ser trabalhado, que precisa ser diagnosticado e tratado. Muitas vezes as pessoas acham assim, minimizam, né, a questão da pessoa que está com depressão. E aí eu queria te perguntar o seguinte, ela é algo químico, né? Acontece algo químico está acontecendo no corpo que faz com que você tenha o transtorno, mas ele é despertado por questões emocionais, questões talvez do ambiente, fatos que acontecem, né, na vida das pessoas. Como é que a pessoa tem que ficar atenta a isso para ela perceber que está com depressão? Sim, pode ser muito difícil, a princípio, a pessoa se dar conta e ter consciência de que ela está deprimida. Muitas vezes são os familiares e as pessoas de fora que vão identificando isso, que vão percebendo isso e vão, de certa maneira, indicar para essa pessoa que tem algo fora do padrão acontecendo, fora do esperado. E sim, realmente, são questões que se fala exógenas e endógenas. Existem sim questões de orgânica acontecendo, há uma alteração, ok? E sim, desencadeada muitas vezes, né, na maioria das vezes por fatores externos. Por exemplo, muitas pessoas ficam deprimidas por causa do trabalho, no ambiente de trabalho complicado. E aí eu tenho até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Daniel. Ele fala, doutora, no nosso ambiente de trabalho, temos que criar boas condições emocionais para nos imunizar da depressão e suas nuances? Como prevenir? Aqui o nosso ouvinte Daniel de Goiânia. Com certeza, porque hoje em dia passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. A gente fica aí por volta de 8 horas ou mais no ambiente profissional. Então a gente tem que cuidar sim das nossas relações profissionais. Elas são muitas vezes um desencadeador importante para um transtorno depressivo. Mas aí que tá, qual é o limite, doutora, para que vamos supor que você tenha um ambiente
ruim de trabalho, muita pressão, começa da pressão, né, que muita gente nas grandes cidades vive com essa pressão, mas ao mesmo tempo há pessoas que têm depressão e outras que não. Por que algumas conseguem reagir melhor, né? Tem essa resiliência e outras não? E é possível você adquirir, entre aspas, anticorpos para que você não fique tão suscetível a esses ambientes tão, vamos dizer assim, agressivos, né? Que podem te deixar para baixo, que podem contribuir com essa depressão? Sim, existem pessoas que têm uma facilidade maior em lidar com essa insatisfação no trabalho, com essas possíveis dificuldades. Isso é uma questão individual. Elas administram melhor. Agora também banalizou-se muito essa história da depressão. Parece que todo mundo hoje em dia tem depressão e às vezes não é. Como eu te disse, a depressão ela é um transtorno e a pessoa depressiva dificilmente ela vai conseguir administrar um estresse profissional, um ambiente profissional difícil, se ela não tiver um suporte, se ela não tiver uma ajuda, se ela não tiver em tratamento. Muito bom. Aqui tem uma pergunta do Gustavo Silva, doutora. Antes até de entrar na questão das crianças, ele fala que tive um amigo meu que se suicidou. Ele nunca apresentou nenhuma atitude suspeita, mas quando abriram o armário dele na empresa, havia um diário com muitas declarações. Há uma forma mais técnica de se avaliar essas tendências? Porque tem isso também, né? Muitas vezes as pessoas no entorno não suspeitam, né? É muito difícil, porque o depressivo, ele vai ficando apático, ele vai ficando fechado, entristecido, ele não vai conseguindo fazer uma ponte com o outro, uma ponte com o social, uma forma técnica de você ajudar essas pessoas, né? É uma boa questão. Se existe uma forma técnica que facilite a gente observar esse comportamento dessas pessoas mais... Porque a princípio você fala a pessoa tímida, a pessoa... Não tem nada de errado, né? Talvez seja uma questão da personalidade, né? Exato. E aí, de repente, a gente é surpreendido com algo assim tão chocante, que é a pessoa que tira a própria vida de tanta angústia, de tanta tristeza, de uma profunda sentimento de inadequação, de tristeza. E aí não conecta com essa vontade de viver, né? Que é essa chave. Aqui o Ricardo, ele falou uma coisa bem interessante, doutor. Ele fala assim, olha, conheci uma pessoa no ônibus hoje, ele mora em Curitiba, e a pessoa comentou sobre o clima, que é geralmente mais frio, e isso atrai, disse a pessoa, esse clima atrai para pessoas com um comportamento de depressão, tristeza e mau humor. Aí ele pergunta, isso existe mesmo, essa coisa dos lugares frios? Eu mesmo me sinto às vezes desanimada de sair de casa, pois sinto falta do sol, e isso me faz mal. Qual é o papel, né, desse externo do ambiente no nosso humor? Exato, né? É muito importante. Agora, gente, a pessoa que está com depressão, ela pode morar na praia, ela pode ter uma cobertura numa praia XYZ, maravilhoso, não interessa, pode estar sol, pode estar chuva, não é isso. É dentro, né? É dentro, é uma questão interna, uma dificuldade. Agora sim, as pessoas que, vamos dizer, que não têm um transtorno depressivo, mas podem viver episódios ou situações onde elas vão deprimir. Mas isso não vai caracterizar uma patologia, isso é até normal às vezes. Então tá um pouco mais frio, a pessoa tá um pouco mais desanimada, pode dar vamos dizer assim, uma deprimidinha, mas isso não necessariamente é um transtorno depressivo. Aqui o nosso ouvinte Nano Lima, ele fala de Pernambuco, ele fala... Queria saber da doutora Juliana se é possível sair da depressão sozinho, sem medicamentos ou visitas a psicólogos. Olha, é muito difícil. Se existe um transtorno depressivo, a pessoa ela perde a iniciativa. A primeira coisa que lhe escapa é o humor e a capacidade
a possibilidade de ter iniciativa perante as coisas, perante a vida. Então, não tem esse estímulo primordial, ok? Eu não vou falar que é impossível, porque na psicologia a gente jamais vai falar que ser assim tão estanque, mas é muito difícil. Às vezes ela pode sim. A questão é, eu já vi muita gente assim que vai para terapia, não necessariamente, mas assim, algo que leve ela para um resgate dela mesma, né? Assim, e aí existem os caminhos, mas é muito difícil se a pessoa já tá presa naquele mundo dela, né, doutora? Uhum. A psicoterapia ajuda muito, viu? Muitas conseguem sair de um transtorno depressivo, ou de um período depressivo, com a ajuda psicoterápica, às vezes nem precisa do medicamento. Isso é muito bom. Mas em casos mais sérios, a medicação se faz necessária, sim. Aqui o nosso ouvinte Marcelo, ele fala assim, olha, eu vivo 27 anos, não vai e vem. Sintomas de síndrome do pânico, também ansiedade crônica, depressão. Nunca fiquei livre dos sintomas para ter uma melhor qualidade de vida. Como é que a pessoa pode conviver, ou há tanto tempo, convivendo com esses sintomas, esse vai e vem? É possível algum dia ela se libertar disso? Existem algumas pessoas que carregam esse, vamos dizer assim, esse DNA da depressão. Então, elas são deprimidas desde muito tempo. É vamos dizer assim, uma depressão basal. Uhum. É importante que essa pessoa, se possível, faça sempre um acompanhamento, uma psicoterapia, entenda, busque recursos tais como, às vezes, um psiquiatra, ou então uma psicoterapia. Gente, a questão da atividade física, tá? Eu sei que o deprimido tem uma questão aí com a iniciativa. Dificilmente, então, ele vai ter iniciativa para fazer um exercício, uma atividade física, mas a atividade física é um antidepressivo natural. Olha só, que bom. Tá? Porque mexe com as questões hormonais. Fica dada a dica, né? Aqui o nosso ouvinte Guilherme, ele fala assim, doutora Juliana, tem um relacionamento, a companheira preferiu se afastar, dadas suas condições emocionais muito instáveis devido a problemas pessoais. Ela passa grande parte do dia chorando, possui depressão, ansiedade generalizada e transtorno de personalidade, todos diagnosticados, inclusive medicados. É possível manter um relacionamento amoroso saudável, mesmo apresentando todos esses desequilíbrios de fundo emocional? Ou é melhor mesmo se recolher e tentar nem se relacionar? Olha, essa questão aí é de uma pessoa com uma comorbidade aí, mais de um transtorno, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Não, eu acho que o isolamento não é o caminho. Uhum. Eu acho que a relação, a ajuda mútua, a cooperação, o acolhimento, eu acredito que a aproximação se faz necessária, muito mais do que esse afastamento, esse distanciamento. Sempre vê aqueles anjos, né, que vêm salvar a pessoa. Agora, em relação às crianças, doutora Juliana, como é que para os pais perceberem que talvez a criança esteja com depressão? E aí acho que é muito mais difícil, né? É difícil o pai atentar para que uma criança com um comportamento mais quieto ou tristonho e tal, esteja com depressão. Como é que funciona geralmente isso? É difícil mesmo, porque a criança, ela ainda não aprendeu a nomear sentimentos, ela está ainda numa exploração do ambiente mais concreta. Uhum. E essas questões de ordem mais simbólica, falar dos sentimentos, contar que está triste, isso é difícil para a criança, ela não tem uma maturação. Então, detectar que ela está com depressão é difícil, é mais difícil mesmo. E ainda, por cima, a criança quietinha, ela é valorizada pelos pais, porque ela não dá trabalho em tese. Então, de certa maneira, os pais reconhecem esse comportamento
Na verdade, ela está se isolando, na verdade, ela está... não é que ela é uma criança boazinha, né? Mas muitas vezes esse comportamento é reforçado pelos pais e entendido por eles como se essa criança fosse uma ótima criança, não dá trabalho algum. Uhum. E ela, quando na verdade ela está se isolando, né? Ela está se isolando. E quais são as causas disso? É lógico que para uma criança o ambiente dela deveria, a gente pensa em tese, mais divertido, um universo de brincadeiras. O que pode causar a depressão numa criança? Olha, muitas coisas, né? Vamos dizer, a criança ela pode ter uma ansiedade perante a separação, ela pode ter uma insegurança, pode haver uma instabilidade em casa, uma instabilidade na dinâmica do pai com a mãe, que pode afetar essa criança, pode haver questões na escola, enfim, podem ser várias causas, pode ser fatores externos e também pode ser uma questão da personalidade dessa criança também. Aí associa fator externo com interno, pode desencadear isso. Por exemplo, brigas dos pais? Sim. Pode ocasionar, sim, um estado depressivo numa criança. Tem que ficar muito atento, né, doutora? Bom, aqui o Juan, ele fala o seguinte: qual é a diferenciação da depressão para o estresse? Porque é isso que a senhora falava, né? Nem tudo é depressão. Às vezes a pessoa está sob uma forte carga de estresse, levanta, não quer ir trabalhar porque sabe o que vai enfrentar. E aí, como é que é para fazer para diferenciar uma da outra? A depressão, a pessoa ela não tem, como eu disse, iniciativa, ela não tem vontade. Ela não quer se levantar da cama, por exemplo. Ela quer ficar isolada, ela quer... o estresse pode ser associado à depressão, viu? Pode causar. Pode estar relacionado. Só que há de se diferenciar, sim. Porque uma situação estressante é muito diferente de uma depressão. O estresse, a pessoa, ela tá inquieta, ela tá extremamente ativa, mas no sentido de exagero de estímulos. Ela tá... É difícil para ela administrar, mas ela não está, vamos dizer assim, prostrada, ela não está isolada, ela tem a iniciativa básica. Uhum. Aqui, aí uma boa pergunta da Elisete, ela falou assim: olha, há alguns anos estou vivendo um período de grande turbulência, sem perspectivas de melhoras a curto prazo, não há lugar em que eu me sinta feliz. Aí ela pergunta, por outro lado, doutora Juliana, tem algum chá ou alimento que pode ajudar a pessoa a sair dessa? Ela falou: eu prefiro homeopatia, eu prefiro coisas mais naturais. Ela fala: e já faço atividade física. Como é que dá para sair dessa? É uma questão aí importante, interessante que ela traz, porque a gente começa então a falar do estilo de vida da pessoa. Qual é o estilo de vida dessa pessoa? Como ela se alimenta? Ela se alimenta bem? Ela tem uma vida social? Ela tem amigos? Ela ou não? Ela faz uso de cigarro, bebidas. É muito importante, porque essas coisas, algumas coisas vão potencializar estados depressivos e outras vão facilitar uma melhor administração desses sintomas. Tem algum, a senhora falou de bebida alcoólica, por exemplo, cigarro, que é muito bacana para a pessoa ficar atenta. Já conversei com amigas, até porque eu também gosto desses caminhos mais naturais, gosto muito também da medicina efetiva, que olha para a pessoa, para cada indivíduo, como um indivíduo que deve ter a sua devida atenção. E aí algumas amigas já me relataram que, por exemplo, é recomendado parar de tomar café. O café estimula tanto que pode também provocar alterações. Isso é comprovado cientificamente? Sim, com certeza. A cafeína é um estimulante. Agora, as pessoas, quem gosta de um café, é difícil a pessoa abrir mão. Aí depois
depois do almoço não toma mais. A pessoa tem uma resistência em abrir mão desse estilo de vida mais cristalizado, né? Mas com certeza a cafeína tem essa... é comprovado cientificamente, é um estimulante. Agora eu vou fazer uma pergunta que para mim é ótima. Inclusive a gente tem, os nossos ouvintes sabem que eu apresento aqui a Revista CBN, mas a gente também fala sobre isso no Caminhos Alternativos, que é um programa que a gente tem aqui sábado às 9 horas da manhã, que é esse pessimismo que toma conta. Não falo da situação do país e política, que é complicada. Temos aí, né, casos de corrupção atrás casos de corrupção. Até aqui mesmo na Revista CBN falamos aí sobre a situação econômica do país, que é complicada, mas... E aí aqui a pergunta da nossa ouvinte Ana Maria cabe bem como exemplo. Ela fala assim, olha, ela tem 60 anos, ela fala, eu estou muito descontente comigo mesma, com questões da minha família, questões de aposentadoria, olhando para o futuro, né? E aí ela fala, aliado a tudo isso, tem também esse descontentamento crônico com a situação político-social, avalanche de más notícias corriqueiras, e tem uma dificuldade de lidar com essa desesperança geral. E aí eu, Pétria, aqui acrescento que se você entra nas redes sociais, é um pessimismo generalizado, né? Uma briga, um confronto. E aí a Ana Maria, ela pergunta aqui, doutora, isso é depressão? Esse quadro de apatia, de pessimismo e tristeza, como é que eu posso fazer para sair dessa? E ela fala assim, eu tenho dificuldade de arcar com muitos custos de terapias. Será que tem acesso pelo SUS a alguma terapia de psicólogo? Ela faz aqui uma verdadeira, um resumo, que eu acho que é o que acontece aqui com muitos dos nossos ouvintes. Sim, um momento de crise como este, pelo qual nós estamos passando, algumas pessoas vão responder com uma depressão, né? Por quê, gente? Porque a questão da autoestima é super importante. De repente, essa pessoa, essa crise, essa queda da autoestima, essa impossibilidade concreta de resolver os problemas concretos mesmo do dia a dia, pagar uma conta, enfim, algumas pessoas vão responder sim, vão se deprimir, mas aí é que tá, né? Você vai se deixar tomar por essa atmosfera pessimista. Não, vamos lutar contra isso, vamos sim procurar uma ajuda, psicoterapia em grupo pode ser uma alternativa, buscar clínicas que essa questão é mais flexível, né? Muitos profissionais negociam o valor de sessão de terapia. Então, gente, tem que buscar. Né? Aí a gente entra na questão da iniciativa. Mas ok, vamos lutar contra, vamos buscar ajuda sim, vamos buscar alternativas para lidar com essa situação. Muito bom. Aqui também recebo mensagem pelo Facebook, doutora Juliana, aqui no facebook.com/Chaves Pétria, aqui o nosso ouvinte Jones, ele fala, Pétria, queria saber o seguinte, a depressão, depois tratada e tida como acabada, pode voltar, por exemplo, existe depressão mal curada, algo que vai e volta depois de um tempo? Como é que acontece isso? Pode sim, a depressão em algumas pessoas ela volta, algumas não, algumas vivem uma situação, por exemplo, a perda de alguém, né? Vive-se aí um estado de luto normal, esperado. Algumas pessoas deprimem além do momento de luto. Bom, enfim, mas saem, resolve. Mas algumas pessoas podem sim apresentar um transtorno depressivo em determinado momento, resolve essa situação, no futuro voltar a apresentar sintomas depressivos, um transtorno depressivo, às vezes leve, às vezes moderado. Uhum. Aqui também, por falar na questão de terapia, que o Luiz Carlos Abreu, ele também fala aqui no Facebook, ele é de Nova Iguaçu, fala aqui na minha página no Facebook, que ele faz tratamento de psicoterapia para o seu estado depressivo, mas não está vendo melhora. E aí, qual é o caso? É procurar a terapia que mais se adapte à tua personalidade, doutora? Com certeza. A psicoterapia, existe um leque de abordagens, né? Então,
Sim, busque ou uma outra abordagem, ou de repente um outro profissional. Às vezes, com esse profissional não teve uma empatia adequada, porque é super importante para um processo de psicoterapia a questão da empatia com o profissional. E é isso, bateu, não bateu, né, existem outros profissionais, vamos atrás, né? É da relação paciente e psicóloga. Porque a pessoa até fica desanimada, né? Foi numa primeira tentativa, fala, olha, não vou ter cura, fica super preocupada. Não, vai buscar porque tem caminhos diferentes, né? Exato. Muito bom. Aqui eu tenho uma pergunta também, essa eu queria muito fazer, do Ed Francis. Ele fala o seguinte: pressão dos pais em cima dos filhos a respeito de estudo e trabalho, por exemplo, isso pode gerar depressão no adolescente, vamos colocar aí, né? Criança e adolescente. Sim, pode sim. Essa cobrança exagerada para que um filho resolva logo. Gente, vamos considerar que as coisas estão muito difíceis atualmente. E se inserir no mercado de trabalho, até as coisas realmente darem certo. E os pais ficam muito angustiados e eles vão depositando essa ansiedade, essa angústia nos filhos, vão cobrando. E na realidade, é preciso dar um tempo, sim, orientar, estar ali, amparando, indicando os caminhos, né, intervindo no sentido de auxiliar. Mas isso é diferente de você cobrar, de você pressionar o limite da pessoa. O limite da pessoa. É o que a gente falava até aqui há pouco, né? As pessoas estão muito insensíveis em relação ao outro, né? Aos limites do outro. Vou fazer uma última pergunta, a gente até vai estourar um pouquinho aqui Repórter CBN, mas vou fazer essa pergunta que é importante. Aqui a Maria Cecília, ela quer saber se a fibromialgia tem a ver com depressão crônica hereditária, síndrome do pânico também. O que a gente pode recomendar como terapia? Que é a Cecília que pergunta. Olha, algumas patologias podem sim estar associadas com uma depressão endógena aí. Então eu me recordo que, por exemplo, doenças autoimunes, né, a questão do hipertireoidismo, pode sim desencadear quadros depressivos orgânicos. É importante estar atento, buscar um médico especialista e ele então fará os encaminhamentos necessários. Agora a questão da fobia, fobia? Ela falou da síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico foi hoje em dia tido como um transtorno separado. Existem pessoas que têm apenas a síndrome do pânico como um transtorno e às vezes essa síndrome do pânico entra em comorbidade com outros transtornos. Então, para você ver como é delicada essa história da síndrome do pânico. Bom, essa é a doutora Juliana Bonetti, que respondeu as perguntas dos nossos ouvintes. São muitas perguntas que, é claro, a gente não conseguiu contemplar, mas tentei pelo menos passar por todos os assuntos referentes aqui, pelo clima aqui dos nossos ouvintes, tanto no Facebook quanto aqui no nosso e-mail. E eu agradeço a doutora Juliana Bonetti, psicóloga, que esteve aqui no consultório CBN hoje respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E se alguém quiser, né, a gente não conseguiu responder, mas se quiser mandar mensagem, a senhora tem um site também, né, doutora? Com certeza, www.julianabonetti.com.br, lá tem meu contato, meu e-mail, quem precisar. Vou deixar também os contatos da doutora Juliana no meu Facebook, no facebook.com/chavespetria. Você pode ir lá e eu vou deixar todos os contatos dela. Doutora Juliana, muito obrigada pela conversa aqui com o Revista e até uma próxima. Muito obrigada. Com isso, vamos ao Repórter CBN.